Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o programa de entrevistas do Hub de Inovação do Banco Alfa. Aqui a gente conversa com fundadores de startups sobre tecnologia de informação, transformação digital e também de impacto. Hoje o papo é sobre esse assunto ligado à Health Tech. Eu vou conversar com a Marta Luconi, que é CEO da Central de Inovação. A Marta tem uma carreira interessantíssima em comunicação e marketing. Por 25 anos, ela atuou em grandes players mundiais, como a Coca-Cola e a Unilever, dentre outros, né? Com isso, né, ela pegou e desenvolveu um talento que já vem da própria família, o talento da oratória para diversos públicos de diversas culturas. Bom, vem de onde isso? A sua mãe foi assistente social da Prefeitura de São Paulo e ela teve isso como berço dentro de casa. Que beleza, Marta, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade, um prazer estar conversando com você. Marta, vamos começar pela Central da Visão. O que ela faz, que valor ela entrega para o cliente e para a sociedade. A Central da Visão é uma health tech, é uma startup de saúde, especialista em jornada de saúde de cirurgias oftalmológicas. Então, nós formamos 5 anos já. Essa semana a gente está até comemorando 5 anos da Central da Visão. E a gente se especializou cada vez mais em falar simples com as pessoas que não têm plano de saúde, que precisam de uma cirurgia de visão. A ideia de fundar a empresa surgiu até pela catarata, especificamente dentre as cirurgias de visão, que é a maior fila do SUS do Brasil hoje. Tem mais de 500 mil pessoas aguardando por uma cirurgia de visão. E a catarata vai deixando as pessoas, né, cada vez com menos visão, com a visão embaçada, até ficarem cegas. Então, entendendo que tinha um número muito grande de pessoas que precisavam, que menos de 1/4 da população brasileira tem plano de saúde, a gente decidiu criar uma empresa para ajudar a resolver uma dor do Brasil, né? Então, uma empresa de impacto social positivo, é uma empresa privada, é uma empresa que ajuda a conectar pessoas que precisam de uma cirurgia de visão com médicos que têm já uma estrutura, são cirurgiões especialistas e que conseguem. A gente é uma ponte para que esses dois se encontrem e que as pessoas voltem a enxergar. O propósito é maravilhoso e a gente tem bastante orgulho, para a gente é uma satisfação poder falar do trabalho que a gente faz. Muito interessante. Uma das coisas que me chama a atenção logo de cara é o seguinte: puxa, eu esperava que um médico estivesse nessa posição, né? Na verdade, ao mesmo tempo, eu penso, nossa, que interessante, não é um médico, mas alguém com alta sensibilidade para o propósito da organização. Fala um pouco aí da criação, como foi, você teve sócios e eu aproveito e faço uma segunda pergunta logo aí. Dá uma ideia das dimensões, né, o alcance, do que é que vocês já fizeram. Tá bom. Então, vou começar pelo que a gente já fez, né? Nós já impactamos mais de 5 mil pessoas, né? Já realizamos mais de 5 mil cirurgias de visão. Né? E não é só a pessoa que volta a enxergar depois da catarata, mas também os familiares, né? Quem já passou, eu já tive a experiência do meu pai antes e depois da catarata, a pessoa sai de uma condição de dependência, de depressão, para um renascer para a vida. Poder voltar a trabalhar, ter autonomia, dignidade, alegria de viver, é muito transformador, né? A ideia a empresa começou como Central da Catarata, nem era Central da Visão naquele momento, e quem fundou a empresa foi o nosso sócio, que é o Guilherme, que não está conosco hoje, mas administrador da GV, e ele fazendo cálculos, estudando, ele já era um empreendedor serial de impacto, ele viu um número absurdo de pessoas na fila do SUS, e depois ele foi entender que algumas clínicas de oftalmologia tinham capacidade ociosa. Então, a ideia de não médicos, eu acho que esse pensar fora da caixa foi muito disruptivo. A gente começou em 2017, não existia. Nós fomos a primeira empresa de jornada digital, de falar com pacientes em ambiente digital, encaminhá-los para a cirurgia, né? Então, foi um modelo, ainda hoje é inovador, né? Mas naquele momento foi o primeiro, foi o pioneiro, né? E aí o Guilherme montou a empresa, então ele tinha uma experiência muito grande em SEO, que é o Search Engine Optimization, que é você escrever em linguagem simples para aparecer no Google nas pesquisas, né? E já era empreendedor, empresário há bastante tempo. E ele chamou 2 sócios complementares aos conhecimentos que ele tinha para a empresa crescer, se estruturar, né? Então, eu tinha
toda a minha carreira, trabalhei muito tempo com marketing, desenvolver inovação, liderança de times multifuncionais, trabalhei em times regionais, viajando o mundo, entendendo necessidades, de que forma que você desenvolve produtos ou serviços que melhoram a vida das pessoas. E eu falo que, de todos os trabalhos que eu já tive, esse para mim é o que tem mais propósito, porque você desenvolve um serviço que é transformacional por toda a vida da pessoa depois, né? Então, eu agrego para a empresa uma líder feminina, o ambiente médico ainda é bastante masculino, né? Então, um olhar de muito cuidado, uma visão sobre qualidade, a empatia. Então, claro que o fato da minha mãe ter sido assistente social e desde pequena ter vivido, eu brincava assim, que eu nunca conheci uma pessoa que soubesse falar com todas as pessoas, independente da idade, da classe social, com o mesmo carinho, com a mesma empatia, era muito fluido, era muito fácil. E esse prazer eu falo, eu gosto de gente, eu gosto de me relacionar com pessoas e eu me realizo na realização dos outros, né? Então, isso para mim é muito bom e saber que esse conhecimento que eu tenho pode agregar. E aí a gente acabou chamando o terceiro sócio, que é o Ronaldo, que tem muita experiência em marketing digital, mesas de performance, já tinha trabalhado no Accenture, no Serasa, no Safra, porque é um skill muito importante no momento em que nós estamos num escritório em São Paulo, da onde a gente fala com você hoje, e a gente é muito tecnológico e a gente fala com pessoas no Brasil inteiro, até pela língua portuguesa, tem gente de Angola que de vez em quando escreve para a gente, tem pessoas que estão fora do Brasil e querem vir para cá, operar os pais e tratam conosco virtualmente depois até chegar na consulta. Então, era um conhecimento muito importante para a gente e o Ronaldo também se associou, né? Falando um pouco de números, né? Nós já estamos em 14 estados do Brasil, já por capilaridade já é a maior rede de... não são clínicas próprias, a gente faz contratos de afiliação com clínicas existentes, eu acho que isso é bonito do modelo, né? Cada um fazendo o que sabe fazer melhor, e a gente afilia clínicas de excelência com centro cirúrgico próprio e trata o paciente, ajuda a tomar a decisão de operar e encaminha para ser atendido numa clínica e acompanha digitalmente todas as instâncias até o pós-operatório. Então, a gente está com mais de 40 clínicas afiliadas e são mais de 100 cirurgiões especialistas de oftalmologia que prestam serviços que a gente fala que tem muito do altruísmo, do juramento que o médico faz, né, quando se forma, que ele vai trabalhando, vai tendo sucesso, vai progredindo na carreira, e um pouco do que a gente faz agora com o nosso projeto é encaminhar pessoas que ele volta a ver, que ele via no SUS, quando ele estava na residência, quando ele estava operando. São esses mesmos pacientes que a gente consegue, às vezes, tirar de uma fila do SUS, ou que estão há muito tempo aguardando, precisando de uma cirurgia, que a gente consegue trazer para um tratamento de excelência no particular. Fantástico, fantástico. Bom, deixa eu ver se eu entendi bem. Pode falar. Essencialmente, vocês são uma empresa de tecnologia e, não sei se é uma boa forma de dizer, mas devotada a fazer uma jornada Perfeito. cuidadosa, acolhedora dessas pessoas que procuram uma solução para essa questão de catarata. Não sei se outras cirurgias também, mas você vai ter a oportunidade de falar. E ao mesmo tempo, também tem o próprio direcionamento para soluções privadas de algo que aparentemente podia ser apenas ser feito no mundo público. Então, vocês também proporcionam, ampliam a visão e o acesso dessa pessoa. É isso mesmo? E aí, de outro modo, né? A pessoa já sabe o que vai procurar. Catarata é a central da visão, e aí pronto, está tudo ali centralizado, ali as pessoas vão me levar pela mão, e inclusive o pós. Eu quero que você fale um pouquinho do pós. A gente começou trabalhando com um software, um CRM, um software de gestão, e a gente percebia que ele era muito centrado em protocolos e financeiro. É porque a visão do hospital não é centrada no paciente. E como nós somos profissionais de marketing, a nossa visão é centrada 100% no paciente. Então, a gente foi entendendo todas as necessidades. O paciente que não está acostumado no particular, às vezes ele sai de uma consulta, tem que fazer um exame de sangue. Ele não tem convênio. Aonde ele faz, como ele faz, ou não entende o que o médico passou. O paciente do SUS, muitas vezes, não tem e-mail. A gente passa orçamentos em canal fechado por WhatsApp. E aí a gente foi descobrindo, a gente aprendeu bastante, né, em entrevistas em profundidade, que a gente faz com bastante frequência aqui,
mas as pessoas muitas vezes não chegam na clínica particular, porque elas sabem que é muito caro. Então, tem uma questão da baixa autoestima, de não se sentir preparado, de não ter roupa para ir, ou de dizer, eu vou levar minha mãe ou meu pai, chega lá, é 5, 6 vezes o que eu poderia pagar, só que eu já criei a expectativa, e aí eu já gastei na consulta e nos exames. Né? Então, tem algumas frases que a gente vai aprendendo, né? A pessoa com menor renda, ela fala, eu não posso errar. Então, a gente faz um trabalho de antecipação por WhatsApp, por telefone, que a gente vai acalmando. A nossa jornada é ouvir, acolher, orientar, encaminhar e acompanhar. Essa é a jornada que a gente faz, como se fosse uma espinha dorsal. E aí, com a vinda do Ronaldo, a gente desenvolveu um CRM proprietário, que a gente deu o nome de farol, porque ele guia o paciente no caminho da luz. É uma metáfora bonita, mas que vou te tirar da escuridão e vou te levar no caminho guiando para você voltar a enxergar. E aí, mais do que catarata, a gente opera retina, opera glaucoma, faz cirurgias refrativas, várias outras. Mas o bonito é esse modelo que a gente gosta muito, que a gente fala que a gente é high-tech e high-touch. Então, a gente usa o que tem de melhor em tecnologia, machine learning, vai aprendendo uma mesma situação, se repete 10, 20 vezes, a gente cria um processo e a gente vai fazendo com que o sistema aprenda e que ele ajude a gente. Então, a gente aprende que depois da consulta tem determinados exames, toda consulta no dia seguinte tem um contato com o paciente, o sistema dispara um primeiro contato, o paciente respondeu, tem dúvida, precisa fazer um exame adicional, tem um risco cirúrgico, é gente falando com gente. Então, o sistema ajuda com todas as automações, qualquer dúvida, qualquer processo, não é robô falando, aí é pessoas ajudando. E aí o sistema continua nos auxiliando, nos apoiando, e a gente aprendeu bastante também dos tempos entre uma consulta e uma cirurgia, entre os exames. Então, o que as pessoas se sentem muito perdidas, né? É uma cirurgia, imagina você, idoso, com baixa renda e baixa visão. A gente fala que a gente trabalha com 3 restrições severas, isso mesmo, né? Como que você faz, como que você vê um orçamento, como que você faz um acompanhamento, né? Então, desde orientar o paciente que ele tem que levar um RG no dia da consulta, que tem que ter um acompanhante adulto porque vai pingar uma gotinha de dilatar a pupila, tem que lavar as mãos antes de pingar o colírio. Então, a gente vai orientando e nada a gente presume que a pessoa saiba. Eu acho que isso é outra beleza do modelo também. Então, tudo é novo para a pessoa e tudo bem. É um prazer poder ajudar, né? Então, isso é a premissa do nosso trabalho. E aqui, a empatia é a palavra-chave. Então, o sistema está, que a gente sempre fala, né? A tecnologia para agilizar os processos. Então, a gente é tech, a gente é rápido. Se você quiser falar conosco, em uma semana está operado, a gente vai encontrar uma clínica, vai te ajudar e vai solucionar. E o sistema vai te acompanhar em todas as etapas e a gente vai ter as interações humanas. Mas a gente é muito touch também. Então, na primeiro contato, a regra é que a gente empatize com a pessoa, entenda as dores que ela tem, as necessidades, as dificuldades, se a pessoa é de uma outra cidade precisa chegar num determinado dia para operar no outro. Então, falam muito para nós que é como se fosse uma irmã que operou antes e que está ajudando o segundo a seguir o percurso, né? Então, é impressionante uma empresa tão tecnológica como a nossa passar essa percepção de tanta proximidade e os pacientes nos dão o feedback. A gente está digital, muitas vezes falando assincronamente por mensagem de voz. A gente faz muita tratativa por voz, porque o pessoal está com baixa visão, às vezes não consegue escrever. E é mais carinhoso e é mais próximo do que, às vezes, a consulta com um médico de uma clínica popular ou do SUS, né? Então, a gente fica bastante contente com isso e é muito escalável, né? Porque daqui a gente consegue, a gente já está com 40 clínicas, mas a gente poderia ter 100. Tem muitas clínicas interessadas pedindo afiliação, porque não tem um processo de fusão, aquisição com a clínica, é uma tratativa de um contrato. No contrato tem as cláusulas, então os preços são estabelecidos, nós estabelecemos em conjunto com a clínica os preços que serão praticados, são bem mais acessíveis do que o particular. Então, quando o paciente fala conosco, ele sabe o valor subsidiado da consulta, o valor subsidiado dos exames, procedimento cirúrgico, todos eles são parcelados. Então, é difícil explicar de um ângulo só, mas é o que você falou, uma espinha dorsal que vai acompanhando. Mas então a gente se preocupa com a acessibilidade financeira, a gente se preocupa com o entendimento cognitivo. Tem paciente que fala conosco que às vezes não escreve,
analfabeto funcional, então a gente faz muitas tratativas por voz. Nas clínicas parceiras, a gente sempre afilia por indicação, então a gente só afilia um médico sendo indicado por um médico parceiro, por uma questão ética de trocar as informações, da gente tratar o paciente em conjunto, e também por uma questão de empatia. Eu quero que o paciente veja do outro lado o mesmo carinho e o mesmo cuidado. Aí sim, né, profissionais de especialização, a gente trabalha com médicos que fazem a faculdade, a residência em oftalmologia e o fellowship, que é uma especialização terceira. Então, eles são cirurgiões especialistas, têm diploma para poder operar, né? Então, nesse momento, dentre os cirurgiões qualificados do país, a gente busca saber quais são aqueles que vão saber falar mais simples, que vão ser carinhosos com os pacientes, e isso gera, falando de números de novo, né, uma alta taxa de conversão cirúrgica. Então, a cada 100 pacientes que a gente encaminha, né, dos que comparecem à consulta, mais de 68% operam. É uma taxa muito alta. Quando a gente fala com os hospitais, de cada 100 pacientes que passam na entrada de um hospital, em torno de 8 têm potencial cirúrgico. O nosso 68% operam. Então, a gente é uma máquina de conversão. E isso digital ajuda muito. A gente acompanha algoritmos. Aí do lado tech, né, a gente acompanha os algoritmos de quantos compareceram, quantos passaram para cada instância. E eu acho que tem uma visão comum dos 3 sócios que a gente não quer ser filantropia, a gente não entende isso como um modelo duradouro. Então, a ideia de ser ESG, a ideia é resolver uma dor social do Brasil, isso que a gente se propõe a fazer com o trabalho, com o dinheiro, com a iniciativa dos sócios, mas com o melhor que a iniciativa privada pode prover, tanto de inteligência, de tecnologia, de recursos humanos, né, de equipes. Então, a gente, no final do ano passado, a gente foi escolhido pelo BNDES para o primeiro programa de aceleração de startups de impacto. Então, sim, somos uma startup, a gente está no momento de tração para a escalabilidade, né? E a gente é muito bem visto como uma empresa que, de fato, acolhe e ajuda pessoas em profunda vulnerabilidade a transformar no momento de vida. Marta, eu até lhe peço desculpa porque eu aproveitei aqui para anotar 2 coisas. Um é o seguinte, dizer para os nossos ouvintes aqui e para a nossa audiência de que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, isso que eu estava anotando, o link para a Central da Visão, mas não só. Eu gostaria de botar também um link para uma sigla que você falou, que é de domínio de muita gente, mas de outros não, que é o CRM. Uhum. Veja, e aí vai um comentário interessante, porque eu acho que a sua fala interessa a pessoas que estão do ecossistema de inovação, certamente, da área de saúde, certamente para o pessoal de marketing e comunicação, porque o CRM pode ser também, ou em grande escala, ele é usado como se fosse uma gestão de diretório, de catálogo, que sequer vai para o relacionamento com a pessoa que está ali dentro daquela base de dados, digamos assim, né? Então, vocês aplicam de uma forma muito inteligente essas metodologias de gestão do relacionamento. Eu queria fazer esse comentário. Agora, eu vou puxar um ganchinho aqui, a gente vai retornar a essas questões dos impactos sociais. Eu queria falar sobre o alinhamento com a ODS, sei lá, com todas essas questões mais, assim, digamos assim, de impacto global, né, de preocupação global, melhor dizendo, do ESG. Mas eu queria exatamente explorar esse último ponto que você falou. Na trajetória da startup, vocês tiveram rodadas de investimento, tiveram investidores anjos, fizeram do próprio bolso, teve ajuda da família e já teve outros tipos de investimento. Tem investidores no quadro, no cap table de vocês? Sim, a gente, até o ano passado, a gente trabalhava, a gente tinha um investidor, que era o próprio Guilherme, que foi quem fundou a empresa, e os 3 sócios trabalhavam na Central da Visão, e a gente começou a ser procurado por grupos de investimento, e a gente se estruturou, se preparou, a gente procurou uma boutique de M&A, que é de fusões e aquisições, é um termo em inglês, né?
para nos assessorar e ver qual era o grande valor da nossa empresa. Então, a tecnologia proprietária, o CRM, que é esse software de gestão de clientes, né, em português, é um ativo muito interessante, porque não simplesmente um sistema, mas ele tem toda a inteligência que a gente desenvolveu nesses anos todos, e a gente, como é nosso, a gente consegue customizar e consegue depois interligar. Hoje ele é interligado ao Omnichannel. Então, o contato que vem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo sistema oficial do WhatsApp, pelo telefone, todas as conversas que a gente faz com os nossos pacientes são gravadas. Então, a gente consegue integrar. E o que a gente já tinha crescido até então, né, no final do ano passado, a gente estava perto de 3 mil cirurgias realizadas. E aí a gente acabou se aproximando e a gente teve o aporte de 3 grupos de investidores, o Gavia Angels, o Hangar 8 Capital e a 4AM. Os 3 entraram para aportar não só o recurso, sim, claro, é importante para a empresa crescer, mas tem muito do que a gente chama também de smart money e que funciona muito com esses grupos. A gente foi muito afortunado na escolha, fomos escolhidos e escolhemos grupos que participam muito. Então, a gente tem reuniões mensais, a gente faz relatórios de gestão e os investidores dos grupos que estão conosco, eles orientam, passam contatos. Então vocês estão buscando um contato com uma empresa financeira, eu tenho um amigo nessa empresa, você vai procurar, ou precisa fazer determinada processo ou apresentação, eles se dispõem a entrar junto conosco, a fazer. Então tem sido muito produtivo para nós, a gente se sente muito bem dos grupos que a gente escolheu e do momento em que a gente está. Sendo uma startup, a gente vai estar constantemente falando com grupos, com fundos e sem dúvida, fazendo outras captações, né? Porque, falando do momento em que a gente já fez 5 mil cirurgias, para oftalmologia é gigante o número que a gente já fez, é muita coisa. Mas pensando no número de potenciais cirurgias, né? A gente fez estudos, tem um número da Organização Mundial de Saúde que 5% da população acima de 60 anos vai ter catarata todos os anos. Então, a gente pegou a incidência da população de 60 anos, que está crescendo e está sendo cada vez mais longeva, vivendo mais, excluindo o que a ANS publica abertamente que faz de cirurgias de plano, excluindo dados do DataSUS, que a gente também consegue os dados oficiais, e das clínicas particulares, a gente chega a um número de 1.200.000 cirurgias que não são feitas todos os anos. Então, o nosso objetivo na Central da Visão, a gente sabe que desses 1.200.000 cirurgias, nem todas as pessoas poderiam pagar, mas por estratificação de renda do IBGE, que a gente entendeu que a família paga para os pais, a gente poderia fazer 720 mil cirurgias ao ano nesse modelo de acessibilidade, com cirurgias mais acessíveis, condições facilitadas de pagamento que a gente faz. Então, a gente constantemente fala com grupos e é um prazer estar aqui hoje também, porque às vezes de uma conversa surge uma outra oportunidade. Eu acho que você falou super bem, Health Tech é um segmento que está muito aquecido. O mercado de saúde está em franca consolidação. Oftalmologia, dentre as especialidades médicas, cresce duplo dígito há mais de 4 anos, então é um segmento também muito promissor, pouco centralizado, então existe um momento, o momento é muito oportuno, e sendo o ESG, a gente também tem falado com muitos fundos que eles gostam muito, então tem muitos investimentos que você faz do retorno financeiro, mas os investimentos de ESG são além do movimento financeiro, já tem vários estudos que mostram que as empresas preocupadas com governança, com impacto socioambiental, elas são mais bem geridas e elas são mais bem sucedidas no médio e longo prazo. Então, tanto da vontade de fazer o bem, de trabalhar com uma empresa com um propósito tão bonito, como da gestão, existe um interesse que a gente percebe muito claro das empresas se aproximarem e conhecerem, e também até do próprio BNDES, porque depois que a gente foi acelerado pelo BNDES, o BNDES nos indicou, a gente está participando de um programa de mentoria e aceleração com o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, gratuitamente também a gente está participando, está sendo beneficiado com esse projeto de aceleração, que está preparando a nossa empresa para quais são as alçadas de decisão, de que forma que a gente tem transparência no processo. A gente já percebeu que em várias coisas a gente já estava fazendo bem feito, em outras tinha oportunidade de melhorar. E esse é um processo contínuo, né? Sendo uma startup, falando de inovação, você nunca para, você está constantemente evoluindo.
curiosamente, já esteve aqui conosco a Tereza Simões, que é membro do conselho da Gavia Angels, já foi uma das nossas entrevistadas. Mas, olha, eu acho que... Ela é nossa investidora. Exatamente, você mencionou aí a Gavia, eu me lembrei disso. E a outra questão também, acho que vale destacar aqui também, falando um pouquinho, fazendo uma propaganda aqui do programa Colab, a gente também tem um cluster de impacto, ou seja, nós temos uma parcela das nossas startups, elas fogem um pouco da nossa tese de investimento e privilegiamos a questão do impacto nas nossas análises, né, dos nossos integrantes, das startups participantes do nosso portfólio. Agora, feita aqui o jabá, a propaganda do Colab, é o seguinte, quer dizer, eu queria pegar com você uma questão que você colocou aí, quer dizer, há duas questões, na verdade. Eu estou parecendo aqueles entrevistadores de futebol que sempre fazem duas perguntas, eu não sei porquê. Mas, enfim, a minha pergunta aqui dupla é a seguinte: você falou que, curiosamente para mim, que eu não conheço, quer dizer, a catarata volta, né, e a própria pessoa retorna. E a outra questão que eu quero lhe fazer é qual é o desafio principal agora, desse momento, da Central de Visão, como um empreendimento, e nós estamos inteiramente em linha, porque a gente acredita que só fica de pé coisas que são empreendedoras. Esse é um princípio nosso. Tá, então, desculpa se eu passei a impressão de que a catarata volta, que a catarata não volta. A não catarata volta, tá. É progressiva. Então, da mesma forma que o nosso cabelo fica branco e os ossos vão ficando porosos, tem uma lente natural no nosso olho que é transparente quando a gente nasce, e essa lente vai ficando opaca. Então, vai permitindo cada vez passar menos luz. E tem pessoas, a gente fala, se a pessoa tem catarata, que bom, porque ela viveu bastante e essa lente natural ficou cada vez mais opaca. Então, a tendência é que as pessoas, conforme a população vai... Por que a oftalmologia está com tanta procura também? Porque a população está ficando cada vez mais longeva. E 80% da nossa interação, dos nossos 5 sentidos, 80% das interações com o meio externo são através da visão. Então, mesmo que a pessoa tenha dificuldade de andar ou tenha alguma outra dificuldade motora, ela não enxergando, ela tem uma limitação maior das suas potencialidades, né? Então, o número de pessoas que vão precisar de cirurgias de visão só vai aumentar, tá? Então, se eu falei errado, peço desculpas, mas ela não volta. Você pode repetir a segunda pergunta, por favor? A segunda pergunta é exatamente quais são os desafios da Central de Visão. Tem, né? Então, agora. Tá. Então, os desafios são de crescimento. A gente tinha um desafio grande de tecnologia, a gente começou a crescer, e o aporte dos investidores foi bastante importante, porque a gente pôde, depois do primeiro investimento, que agora a gente está se preparando para o segundo, estruturar mais do ponto de vista de tecnologia, a gente está se preparando para fazer um data lake, que é um sistema único em que todas as informações estão interligadas. A gente avançou muito em automatizações e processos para estruturar o crescimento, porque a gente estava crescendo. Em alguns momentos a gente já estava ficando mais lento ou não mesmo com a qualidade que a gente queria. Um dos nossos grandes desafios é a eficiência e a conversão cirúrgica, sem perder nunca esse olhar empático e de qualidade. E agora, com essa segunda rodada de investimentos, a gente cresceu muito expandindo para várias outras cidades, mas é consistir e crescer aonde a gente foi, expandir para a gente. Hoje em catarata a gente pode dizer que a gente é bastante especialista, inclusive no mercado, a gente vê a força da marca da Central da Visão, já com bastante respeito, a gente faz muitas reuniões com o Google e a Central da Visão já é muito percebida como expert em cirurgias de catarata. E existem várias outras cirurgias que a gente já faz hoje, mas que a gente também tem bastante oportunidade de especialização. Uma delas é a cirurgia refrativa, que é que diminui a dependência dos óculos, né, que fazem pessoas que querem parar de usar óculos. E a gente está se especializando também, o nosso software de gestão. A gente é muito bom em falar simples, a gente é muito bom em marketing e comunicação, e a gente é muito bom em qualidade para procedimentos cirúrgicos. Como a gente fala, é uma health tech especialista em jornada de saúde. Não é uma empresa que faz o telefone de uma clínica tocar, ao contrário, o paciente já sai com um agendamento feito por nós, a clínica tem um login, uma senha, ela acessa e continua com o paciente por lá. Mas a gente pode expandir também para cirurgias de baixa complexidade.
Então, isso pode ser muito para ESG, para outras cirurgias de baixa complexidade, que também tenham necessidade e filas do SUS, ou para outras cirurgias que não precisem de uma internação hospitalar, e uma cirurgia que, para as pessoas que não têm plano de saúde, é uma cirurgia de bastante necessidade. Então, esses são alguns planos falando em números, né, a gente já fez 5 mil cirurgias, o plano para os próximos 5 anos é a gente alcançar 100 mil. Então, é bastante agressivo. A nossa ideia é escalar mesmo, né, então, de tração e ir para a escalabilidade, porque a gente preparou a casa, estruturou, tem um propósito e uma marca. Você tendo um conceito e uma marca construída, a gente fala a mesma mensagem de construção de marca, desde que a gente começou, e até hoje fala muito no coração das pessoas. Então, quando eles falam conosco, a gente fala, a gente é um projeto, que nosso objetivo é ajudar as pessoas que não têm plano a conseguirem operar, e o bonito é que depois que elas percorrem a jornada, 100% dos pacientes a gente faz uma pesquisa de satisfação. E a primeira pergunta que a gente faz não é como foi a sua cirurgia, mas é como está você. E muitas vezes aí as pessoas choram, porque elas estavam há muito tempo sem se ver, sem serem olhadas. Tanto é que a gente assina hoje o nosso slogan, a gente enxerga você, tanto antes como depois. E a gente já está com um índice bem bacana a gente está com 9% de cada paciente que entra em contato conosco, 9% já é indicado por um paciente satisfeito. O nosso NPS, que a gente mede por escala de 1 a 10 de pesquisa, é 95%, que é altíssimo. E isso você consegue com bastante agilidade do tech e bastante contato humano do touch, né? Então, a ideia é a gente conseguir estruturar e crescer para ajudar mais pessoas a operarem. Muito bom, muito legal. Olha, inspirador o nosso papo. Eu quase sempre tenho um espaço assim para perguntar sobre o nome do nosso programa, Trends, Tendências em inglês. E eu vou lhe fazer uma pergunta que não é exatamente sobre qual é o futuro da Health Tech ou qual é o futuro da demanda por cirurgias mediadas, startups altamente sensíveis, etc. Vou fazer um outro gancho. Você falou que vocês têm aí dentro do programa do BNDES a possibilidade de fazer de forma, digamos, gratuita, ou seja, está ali dentro, com a proximidade com o IBGC. Sim. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: qual a visão de futuro que você tem de CEOs altamente sensíveis à questão da comunicação e do relacionamento? Essa é a minha questão para as tendências. Você acha que grande parte das... Ou seja, o futuro comporta no nível de conselho, e não mais no nível de executivos, que recebem uma estratégia de comunicação montada por financistas, etc. E eu estou invertendo o comunicador, dizendo ao CEO o que é que ele deve fazer em parte, né? Em parte. Não sei se ficou clara a minha pergunta. Ou seja, a comunicação subindo de andar e ela sendo CEO, mas ao mesmo tempo integrante do conselho. Qual a tendência que você vê disso? Sobre isso? Está crescendo ou diminuindo? Eu vejo aumentando e eu vejo um mundo cada vez mais interconectado. Então, eu falo assim, eu gosto de gente e eu gosto de trabalhar com pessoas que gostam de gente também. Porque quando você começa a falar nos meios de startups, as pessoas se conhecem. A gente visita o Cubo, a gente participa de workshops, participa de congressos e as pessoas se ajudam. As pessoas que se comunicam mais e que não têm e que buscam ajuda. Eu acho que, eu sempre falo assim, você conseguir reconhecer as coisas que você ignora, e não é por burrice, ignorar é não conhecer, e conseguir pedir ajuda, e conseguir pedir uma conexão, e ajudar os outros também quando eles pedem, é muito bom. Então, hoje, com o mentor do IBGC, a gente tem discutido como liderar a empresa, como tornar a empresa mais transparente, como estabelecer os processos, e tem sido uma ajuda muito boa para a gente aqui, de pensar dos dois lados. E a gente recebeu outro dia um feedback do Gávea, da Tereza até, que ela conversa bastante conosco, que a gente é um grupo muito coachable. E a gente ficou muito feliz. Então, é um grupo que aceita muito bem o feedback e que trabalha sobre isso. Então, comunicação é a nossa área de expertise, né? Então, a gente procura fazer cada vez mais simples para se conectar melhor com os nossos clientes, né? Que são os pacientes. Mas que bom que os nossos
investidores e que esse grupo mútuo vê que a comunicação conosco é fluida também, que nem tudo a gente precisa concordar, né, e dizer que faz sentido, a gente é expert no que a gente faz, mas você está aberto a ouvir, você está aberto a considerar, você avaliar ideias, né? Então, em cada interação, em cada conversa, a gente aprende um pouco. E a Tereza é sensacional, a Tereza, de todos, eu acho que ela é a pessoa mais, Tereza Simões, né? Ela é super direta e nos ajuda muito. Então, nesse ponto, vocês precisam trabalhar, isso aqui está indo bem. E ela é uma entusiasta da gente cada vez mais estar em fóruns e participar, porque o que a gente faz é muito diferente, né? Existem muitas empresas que são marketplaces, sem nenhum demérito, tá? Mas que elas dispõem o produto de uma forma passiva. A pessoa entra, escolhe o produto por si só, se ela interrompeu o processo, interrompeu. E o nosso, existe uma interação humana e existe uma interação de um sistema inteligente que acompanha, né? Então, nesse sentido, a gente fala, nossa, temos um diferencial competitivo, claro, o Farol nos ajuda demais, esse modelo que a gente criou ajuda muito a acelerar essa empatia nas relações. E a gente quer manter dessa forma, né? Perfeito. Marta, muito obrigado. Foi um papo maravilhoso em várias direções, né? Como usar um CRM de forma acolhedora, estimulante, geradora de mais conversão, de forma que está realmente ofertando um valor para as pessoas. Enfim, tem tanta coisa. Health Tech, Smart Money, um papo muito rico. Parabéns pela trajetória, parabéns aos seus sócios. Vida longa aí a Central da Visão. Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Chegamos ao final de mais um Collab Trends. Hoje eu conversei com a CEO da Central de Visão, Marta Luconi, um papo inspirador sobre CRM, aplicação de CRM, Smart Money, Health Tech. Bom, você já sabe como se inscrever aí nos nossos canais, no YouTube, no Spotify. Nos acompanhe. Até o próximo Trends.